Ninguém mais fala disso, cara. Só fala dos alienígenas, entendeu? Só fala dos alienígenas. Existe uma teoria de conspiração rolando aí, que a fala do Obama foi combinada com o Trump para o Obama falar e depois o Trump vir com tudo isso por cima. Aí fica a critério, existe essa teoria rolando por aí nos lugares. E nessa salada toda, que já não se bastasse a zona que isso aí virou, né? Tem a tal da senadora americana que falou assim, não, eles existem, só que eles são seres interdimensionais. Eles viajam por portais dimensionais e tal, e é isso que acontece. Então, assim, cara, eu acho que não. Eu, sinceramente, acho que é mais do mesmo, não vai ter nada, tá? Vale lembrar aqui para o pessoal que isso não é a primeira vez que acontece na história dos Estados Unidos, tá? Ali na década de 1954, os Estados Unidos estavam numa crise gigantesca com a Guatemala, guerra, aquelas coisas todas, e a CIA liberou documentos forjados sobre alienígenas para criar uma cortina de fumaça para a população desviar o foco da Guatemala, que estava toda uma confusão, uma crise e tudo, para o lance dos alienígenas. Então, não é a primeira vez que algo parecido acontece na história americana e nem vai ser a última, tá? E nem vai ser a última. Não, mas dessa vez tem os documentos, Sérgio. Tem mesmo. Você acha que o Obama ele não guardou isso? Cara, aí a gente tem que voltar, Júnior, lá na entrevista que o Bill Clinton deu quando ele deixou de ser presidente. O cara chegou para ele e falou assim, Bill Clinton, agora que você não é mais presidente, conta aí para nós as coisas todas. E justamente por conta disso que o Bill Clinton até respondeu e falou assim, cara, é um engano as pessoas pensarem que o presidente dos Estados Unidos é o cara que tem o maior acesso de nível de segurança ali dentro. Ele não é. Por quê? Justamente por causa disso. Imagina que o presidente é um cara que é trocado a cada 4 anos, certo? Você entrega todos os segredos do seu país para aquele cara que depois de 4 anos não tem mais nada a ver com nada disso. Então, quando o Bill Clinton falou isso, assustou muita gente, tá? Muita gente, beleza? Porque o pessoal falou assim, como assim, cara? O presidente dos Estados Unidos não tem acesso a todos os níveis? Não tem. O presidente dos Estados Unidos vai estar em um certo nível. Quem tem acesso a todos os níveis são pessoas lá de carreira, entendeu? Militares de longa data e tal, que os caras que vão ficar 30, 40 anos no serviço, que não tem a chance, o dia que o cara sair, ele vai sair dali para morrer, entendeu? Então não tem. Agora, para o presidente não, porque o presidente fica a cada 4 anos. Então é uma maneira até de você resguardar as informações aí do seu país, entendeu? Sabe o que é engraçado, Sergião, dessa história? Porque quando você olha o podcast lá do Obama, o rapaz pergunta pra ele assim, mas qual foi sua primeira pergunta quando você virou presidente dos Estados Unidos? E aí ele fala, saber sobre os aliens, né? Saber sobre os extraterrestres. Então, fica um negócio meio estranho de dizer assim, ele realmente não sabe que tem algum documento, alguma coisa, né? Porque ele fala, ele confirma que eles existem, mas fala assim, eu não os vi, né? Não tive contato com eles. Mas, de certa forma, ele fala que a primeira pergunta dele foi saber sobre isso e confirma que existem, né? Então, por isso que é um negócio estranho. Mas se você pensar bem, parece que foi realmente uma jogada orquestrada. Por quê? Alguns dias antes... alguns dias antes... Ó o Sérgio, ó. Acertou essa, hein, Sérgio? Não, cara, não é assim. Lembrando, né, cara, isso aí é bem no nível da conspiração. É conspiração. Mas é que parece demais, que foi um negócio muito ajeitadinho. Não, faz muito sentido, sabe? Porque uma semana antes, o Trump soltou um vídeo que ele tinha no final do vídeo uma animação racista contra o Obama. Então o que ele fez? Ele criou uma falsa oposição ali pra falar assim, cara, o Trump tem muita raiva do Obama, cara. Pô, aquela animação é pesada, hein, velho? Você entende? Então, ele jogou... Por que soltou aquilo, velho? Você acha que o cara não ia saber que tinha aquilo ali e ia soltar, publicar nas redes sociais, nos perfis oficiais dele? Tipo, então, parece que ele criou uma falsa oposição pra falar assim, ó, eu sou contra o Obama. A gente não se gosta e eu não gosto dele. E soltou o vídeo. E aí depois o Obama vem, solta essa fala, que foi uma fala bem neutra, né? Ah, eu vi, eles são reais, mas eu não os vi. E aí depois o Donald Trump vem, solta essa bomba toda com uma cortina de fumaça pra abafar o caso Epstein. Então,
faz muito sentido, cara. Eu acho que a gente, depois de ver o caso Epstein, a gente não tem nem mais como chamar isso de teoria da conspiração. Pra mim isso já é um fato conspiratório concretizado. Só tem um jeito da gente saber a verdade, então. Vai ter que esperar o Trump vir com as naves alienígenas, vir com os corpos, aparecer com a autópsia do alienígena, que eles pegaram aqui na Unicamp. Aqui, tá? No começo desse ano, o Trump falou que ia ter uma grande liberação de arquivos sobre disco voador ali no dia 6 ou 8 de julho. Então, na verdade, ele estaria só antecipando isso, e aí por isso que a gente fala muito dessa cortina de fumaça, porque ele está antecipando isso, porque meio óbvio, né? Para esconder ali as coisas. Isso é uma coisa. E a segunda coisa é que o Obama, depois da repercussão gigante que teve a fala dele lá, obviamente que não foi ele, deve ter sido a equipe dele, soltou uma nota, né? Lá no perfil dele, né? Falando, pessoal, eu nem sabia que esse negócio ia repercutir desse jeito aqui, mas eu vou explicar, porque aí falou aquilo lá, que o universo é muito grande, obviamente que devem existir alienígenas por aí e tal, mas que eu, como presidente, ou na minha gestão, nada me foi apresentado, nada eu não vi nada, tal, então é isso, cara. Mas esperar, o que os documentos dizem até agora? Não, por enquanto não tem documento nenhum, cara, por enquanto não tem. Ele só falou que vai liberar. Ele falou que ele pediu para os órgãos lá, para o departamento de defesa, né? O departamento de defesa, que agora não é mais departamento de defesa, é departamento de guerra, que chama agora. Ele pediu para o departamento de guerra, ele pediu para a CIA, para o FBI investigarem e começar um processo de liberação. Sim. Isso daí ele mandou, beleza. Mas e o discurso? O que o Trump falou? A história de que... Ele não falou nada. Ele não falou nada. Ele deixou a galera ali e ele ficou só aqui, ó. A Nora falou que tem discurso, a porta-voz falou que não tem, e o astrofísico lá falou que tem, e ele que escreveu. O Trump não falou nada disso, ele ficou de boaça ali, entendeu? Só podia ser você, Sérgio, se você estivesse lá nos States agora, ó. Caramba, dá vontade de ir pra lá, ficar só esperando. Não, e lá, assim, os canais, né, ABC News, CBS e tal, eles chamam a tal da Paulina, eu não sei o nome dela lá, da senadora, ela foi num desses canais aí, ela falou, não, eles existem sim, eu tive contato com eles, mas eles são todos seres interdimensionais e tal, e coisa. É aquilo, nós já falamos isso aqui alguma vez, eu acho, é aquele negócio que eu falo, cara. O falar, a pessoa fala. Só que o governo americano hoje, ele faz aquelas audiências aonde o cara vai lá e jura com a mão em cima da Bíblia. E todo mundo que fez isso, ninguém falou nada. Ninguém falou nada demais, tá? É sempre mais do mesmo. Não é bem assim, não fui eu que vi, não. Foi alguém que viu e me contou, entendeu? Então tem essa coisa também, né? Mas o Sérgio, explica uma coisa. Qual a obsessão que os Estados Unidos têm com os alienígenas? Que tem 1 ano e meio que a gente só fala disso. É o Elizondo que foi lá, aí é declaração na mídia, é reunião interna, é depois convocação de uma galera, entendeu? Aí chega lá, aquela época que teve os drones nos aeroportos. Gente, chegou a invasão alienígena, é a Anitta filmando os alienígenas, é todo mundo falando dos alienígenas nos Estados Unidos. Aí 1 ano e meio que esse negócio vem se arrastando, chamou até os caras de Varginha lá. Então, e na verdade não é 1 ano e meio, não. Na verdade, todo esse fuzuê aí com alienígena mais recente vem de 2017, cara. Porque foi em 2017 que apareceu aquelas primeiras filmagens feitas pelos navios de guerra americano, porque um cara lá, não sei se foi o Jamie Foxx ou foi um outro, ele pediu com base naquele FOIA, né, que é para liberdade de informação, que o governo liberasse o que ele tinha. E aí apareceram aquelas filmagens feitas por caça e tudo. Isso aí é 2017. Desde então, o governo americano vem adotando essa posição aí. Ele criou um departamento só para isso, que chama AARO, a gente fala de AARO, entendeu? Que é onde você está lá nos Estados Unidos, você viu algo estranho no céu, você tira a foto e manda para esse lugar. E eles vão agrupando todas as informações. Isso aí é um jeito de você colocar a população meio que para te ajudar a defender o espaço aéreo, né? Qualquer coisa que passa ali. Desde 2017, acontecem essas audiências públicas aí no Congresso americano, onde eles chamam determinadas pessoas para depor e tudo. Já chamaram. Quem que eles já chamaram? O Elizondo, já foi algumas vezes.
como que eu vou falar agora? Não é capitão, não. O capitão desses porta-aviões todos aí envolvidos. Cara, e nenhum deles nunca, quando estava com a mão ali na Bíblia, sob juramento, nunca falou nada, entendeu? Então a gente tem que esperar os documentos. Agora, como eu falei aqui, na década de 50 teve documento também e era tudo forjado. E agora? Será que vai estar certinho também? Então a gente não sabe, fica essa questão toda. Agora, o porquê disso, nós conversamos aquele dia aqui, né? Cara, dentre, vamos dizer assim, né? As ditas aí pseudociência e conspirações e tudo mais, cara, a mais fantástica de todas é a vida fora da Terra, né? Não tem igual. Isso aí é tipo o top do top. Qualquer outra, cara, que fica por baixo disso. Guerra e entendeu? invasão alienígena. Pronto. Você... O que você acha, Thiago, do assunto biologia, alienígenas e etc? Olha, eu não tenho tanto conhecimento quanto o Sergião, né, que estuda isso praticamente todos os dias aí, mas assim, eu tenho minhas opiniões. Minha opinião é que não existe vida fora da Terra, não. Eu acho que não existe alienígenas. Mas assim, eu tenho as minhas crenças também e, como eu já citei no outro podcast que a gente conversou aqui, eu estudo muito as escrituras, né? Hoje eu não tenho nenhuma religião, não participo de nenhuma denominação religiosa, mas tenho uma base de estudo muito forte, né? Não só na Bíblia, que foi um livro compilado pelo catolicismo romano, mas por outros livros que estão fora também, que são considerados apócrifos, que eu acho muito interessante. E, cara, quando você estuda isso, você vê que nós aqui não estamos sozinhos como seres humanos, né? De acordo com isso, existem outra raça que, no início de tudo, meio que contaminou o DNA da raça humana, e de acordo com o que está escrito, eles estão presos aqui. E quando a gente olha a geopolítica atual, e aí entra também no lance da conspiração, o Sergião citou o FOIA, né? Aquele portal lá de liberdade de expressão dos Estados Unidos. Cara, existem e-mails de Hillary Clinton que fala a respeito de Nephilims, que quando a gente olha para o livro de Enoque, não sei se você já ouviu falar sobre isso, Sergião. Ela fala sobre... Ela conversa com uma das assessoras dela. Na verdade, uma das assessoras dela manda mensagem, né? Conversando sobre eles meio que ressuscitarem ou acordarem esse Nephilim. Nephilim é como se fosse uma outra espécie que... ela, de certa forma, contaminou a raça humana no início, né? A gente tem os Anunnakis, que são chamados por muitos aí de anjos caídos, né? E os Nephilim são gigantes. Os Nephilim são gigantes, porque quando esses Anunnakis, eles tiveram relações sexuais com as mulheres, por acharem elas bonitas nesse mundo, nasceram anomalias. Eles eram gigantes, né? Os heróis do passado, como descrevem as escrituras. Então, esses seres, de acordo com tudo isso, eles estariam presos com a gente nesse plano aqui, certo, até os dias atuais. E de acordo com as escrituras, eles estariam aguardando o dia do julgamento, né? O Monark, ele acha que ele conhece o Nephilim pessoalmente. Eu não vou dizer quem que é, não, porque ele é meio conhecido. Então, na minha opinião, por exemplo, a gente vê elas falando sobre isso nos e-mails, tá lá, né? Uhum. E o que seria isso, né? É uma pergunta. Elas estão falando sobre o quê? Elas querem acordar quem, né? Elas estão falando claramente sobre o Nephilim. Então, pra mim, existe uma outra raça que não faz parte da nossa raça humana, mas que tá... Você ainda não se inscreveu, deu like e ativou o sininho? Você tá louco?